Vida Vivida de hoje recebe um jornalista que é um dos pioneiros em videojornalismo. Ele produz, entrevista, filma e edita suas próprias reportagens. Ao longo de 10 anos já visitou 39 países. Aqui comigo, Luiz Nachibim. Tudo bem, Luiz? Tudo bem, Carolina. Prazer imenso estar aqui. Um prazer te receber. Obrigado. Luiz, para começar nosso bate-papo, já quero te fazer uma pergunta. Você já viajou para muitos países, já conheceu muitos lugares, mas você já conheceu cada um dos 5 continentes? Carolina, falta a Oceania. Não sei quando ainda, já até fiz alguns projetos para Nova Zelândia uma época, mas até agora não vingou. Luiz, como é que você faz para escolher cada país que você visita? Cada viagem é uma escolha, como é que você decide? Eu deveria responder que é pela relevância jornalística, né? Mas na verdade é pelo gosto pessoal mesmo. É por curiosidade. Por exemplo, eu tinha imensa vontade de conhecer a Mongólia, assim, só para dar um exemplo. Porque a minha grande referência da Mongólia é que se trata de um país de nômades, em que mais da metade da população ainda é nômade. Aí um dia eu li num pé de página de uma revista que há um festival de esportes milenar na Mongólia. Então, beleza, tenho aqui uma pauta de esporte, vou uni-la ao meu gosto pessoal e aí apresentei. Em geral é por curiosidade pessoal mesmo. E eu li também que você não gosta de ir assim para esses países comuns. Você gosta sempre de lugares inusitados, Na verdade, eu gosto mais dos lugares inusitados, né, do desconhecido. Eu me sinto muito bem, assim, eu me sinto muito livre quando eu chego num lugar em que eu não falo a língua, em que eu não conheço a cultura. Assim, pra mim é o máximo do máximo possível da sensação de liberdade. Coisa que a maioria das pessoas sente o inverso, né? Se sente perdido, confuso. Se sente incomodada. Eu me sinto sozinho às vezes também, né? Da Mongólia que eu falei agora há pouco, quando eu cheguei eu me senti muito solitário por uns 2 ou 3 dias. Mas aí, quando se está sozinho, como é o meu caso, né? Viajo sempre sozinho, a interação é muito rápida, sabe? As pessoas te acolhem, a interação tende a ser um pouquinho mais intensa. Digo que sou do Brasil e as pessoas se interessam logo em conversar. E olha que dessa vez o assunto nem foi samba ou futebol. Я понял, что это бразильское телевидение. Я рад приветствовать всех бразильских друзей, бразильских людей. Моя большая мечта, самая большая, это побывать в Амазонии, в городе Манаус и половить пиранью. Когда я смотрю по телевидению, как Кусто или другие передачи, как рыбаки ловят рыбу на реке Амазонка, у меня сердце обливается кровью. Eu busco interação o tempo todo. E lá para comer, como é que você fazia essa alimentação? Eu adoro comida, eu como de tudo, assim, de dobradinha a salmão. Eu adoro caviar. Na Mongólia foi difícil, por exemplo, porque quando eu fui para o interior, o prato deles diário é sopa de gordura de carneiro no café da manhã, no almoço sopa de gordura de carneiro e no jantar também. Enfim, que é uma comida forte, né, com muita caloria para sustentação no inverno. Bom, Luiz, vamos saber um pouquinho mais sobre a sua trajetória? Ok, Carol. Nascido em Nova York, Estados Unidos, o jornalista Luiz Nachibim veio para o Brasil com 1 ano de idade. Formado em Ciências Econômicas e Jornalismo, Nachibim se especializou em videojornalismo. Começou sua carreira como repórter esportivo na Rede Globo. Logo depois, trabalhou como correspondente internacional nos Estados Unidos para o jornal O Globo e também foi repórter na TV Educativa. Nachibim trabalha no canal Futura, onde dirige, apresenta e produz o programa Passagem Para. Olá, escrevo da Pérsia. Ou melhor, escrevo do Irã, que é como se chama hoje essa terra milenar. Luiz, você nasceu nos Estados Unidos. Conta pra gente como foi essa sua infância. Já nasci viajando, né? Porque meu pai, já falecido, era professor da Universidade de Rochester, no estado de Nova York. E aí tiraram uns diazinhos de férias, foram para um lago e tal. E eu resolvi me apressar um pouco. Eu cheguei 15 dias antes do previsto. Então meus pais estavam tranquilamente num lago. E aí bom, tá na hora. Minha mãe correu para o hospital. E por isso, enfim, sou de família brasileira e tal, mas nascido nos Estados Unidos, né? E aí você veio pra cá com que idade? Só o primeiro ano de vida que eu morei lá nos Estados Unidos. Depois, a vida inteira aqui no Brasil. E você e quem mais? Teu pai, tua mãe, teus irmãos? No início, meu pai, minha mãe, e meu irmão e minha irmã. Eu sou caçula. Eu tenho um irmão 7 anos mais velho e uma irmã 3 anos mais velha. Em 82 eu perdi minha mãe faleceu de enfisema pulmonar, que é a doença que ela tinha. Em 93 eu perdi o meu pai. E
E Nachibim, seus irmãos trabalham com jornalismo? Eles são jornalistas? Ninguém trabalha. O único jornalista da família, pelo que eu sei, é o meu avô, parte de pai, já falecido, que foi jornalista. Meu irmão é matemático, pesquisador e professor Seguiu de matemática. os passos do teu meu pai, né? Exatamente. Ele era professor. Meu pai era professor de matemática. E minha irmã se formou em medicina, mas depois casou-se com um italiano, morou um bom tempo na Itália, está de volta aqui ao Rio e hoje trabalha mais como tradutora. Então, Nachibim, tem alguém querendo deixar um recado para você. Pois é, o Luiz, né, meu irmão pequeno, meu irmão mais novo, e que numa certa época era uma diferença enorme, 7 anos mais novo, mas desde muito pequeno, né, muito companheiro em jogar bola e a jogo de futebol no Maracanã. E o tempo vai passando, a diferença vai diminuindo, mas é sempre meu irmão pequeno, meu irmão mais novo. E é muito legal ver agora meu irmão pequeno se tornando um grande jornalista, homenageado por várias pessoas, então um orgulho para o seu irmão mais velho. E esse irmão pequeno vai ser sempre irmão pequeno, porque desde os tempos que a gente ia para o Maracanã, que nossos pais liberaram a gente para ir para o Maracanã sozinho, eu com 15 anos, ele com 8, a gente podia ir ao Maracanã sozinho, o Luiz não alcançava na barra de cima do ônibus, então ele ficava segurando no banco, e eu encostava por trás dele e com as pontas dos meus dedos eu conseguia segurar na barra de trás e assim protegendo o meu pequeno irmão da multidão, principalmente na volta do Maracanã. É isso, ele não precisa de muita proteção hoje em dia e, como eu falei, se tornou um grande repórter e que continue assim. Preciso sim de proteção. Eu quero proteção. O meu irmão talvez seja uma das principais referências mais velhas que eu tenho, né? Enfim, ainda mais porque eu não tenho mais pai e mãe, então eu busco muito referências um pouquinho mais experientes como a dele. Essa história que ele contou do Maracanã, da saída de Maracanã, né, Buchê e tal, é uma das referências das lembranças mais antigas que eu tenho da minha vida, sabe? De Maracanã, eu sou de 64, nos idos de 71, 72, eu pequenininho ainda, né? Ônibus lotado, assim, na ida pro estádio, na saída do estádio. E você é botafoguense? Muito, Carol. Roxo? Muito. Bom, Nachibim, a gente vai dar uma paradinha e o Vida Vivida volta já. Não sai daí. O Vida Vivida está de volta conversando com o jornalista Luiz Nachibim. Bom, Luiz, você primeiro, quando você chegou no Brasil, você se formou em Ciências Econômicas. Isso. De onde é que veio, então, essa tua paixão pelo jornalismo, essa ideia de fazer uma segunda faculdade? Do rádio, paixão que eu tinha e tenho por rádio esportivo. Eu queria muito, assim, eu me fantasiava, digamos, eu tinha fantasia de me ver no Maracanã cheio fazendo cobertura de futebol. Do Botafogo. É claro, né? É claro. E eu trabalhei até um tempinho como repórter de rádio. E aí depois, o que aconteceu? Aí, Carol, eu tinha um plano antigo, assim, desde a adolescência, de pegar um dia minha mochila e ir para Londres. Aí um dia convenci o meu melhor amigo, aí comigo, Ricardo, e fomos de mochila nas costas. Isso com que idade? Isso com 25 anos. Na verdade, na época era uma grande dúvida na minha cabeça, né? Se eu não estaria fazendo uma bobagem, porque eu já estava no mercado, eu já tinha me formado, eu não era mais um garoto. E aí foi uma das decisões mais difíceis da minha vida. E também uma das melhores, porque foi muito legal, assim, foi pra minha formação. E quanto tempo você ficou na Europa passeando? Em Londres, não, fiquei trabalhando. Fiquei trabalhando. Você trabalhou num asilo, não é? Trabalhei 1 ano e pouco no asilo. Como é que foi essa experiência? Sensacional. Você cuidava dos velhinhos? Também cuidava dos velhinhos. Eu era lá o que eles chamam de handyman, que é o faz tudo, né? Tinha que consertar rádio, aquecedor de gás, eu tinha que, sabe, fazer várias coisas. E aos pouquinhos eu fui ficando, claro, amigo dos velhinhos. E os relatos, assim, de Primeira Guerra Mundial, de Segunda Guerra Mundial, as experiências de vida que eram passadas para mim. E daí, de Londres, você saiu e foi para os Estados Unidos, não é isso? De Londres, eu fiz o caminho, eu fui fiz o percurso mais longo. Porque eu saí de Londres, normalmente se cruzaria o Atlântico para ir para os Estados Unidos. Eu fui pelo outro lado, pela Ásia. Foi aí que você fez o mestrado e começou a trabalhar como freela para a Globo, não é isso? Isso. No meu segundo dia em São Francisco, eu encontrei uma figura maravilhosa, um brasileiro já falecido, chamado Genésio, que falou: você devia procurar um mestrado aqui em São Francisco. Tem uma universidade tão boa. Aí eu já vinha pensando isso lá no fundo, mas falei, E aí apliquei para o mestrado em São Francisco, apliquei para outros também, fui aceito. E aí o plano, que era ficar pouco tempo em São Francisco, mudou completamente, porque eu fiquei 3 anos em São Francisco.
né? E aí eu fiz o melhor investimento da minha vida, sem dúvida alguma, que foi o mestrado. Mas aí eu voltei para o Brasil, todos os meus caminhos, os meus contatos eram nessa área do jornalismo esportivo. E aí um grande amigo, Roberto Aranha, que trabalha até hoje na TV Globo, amigo dos tempos da TV Educativa, uma bela figura, me encaminhou para a TV Globo. Me encaminhou até a direção de esporte da TV Globo, que me contratou, e aí, enfim, comecei a fazer reportagem por lá. Luiz, quando que você decidiu largar tudo e ser um videojornalista? Começou em julho de 97, eu era repórter da TV Globo ainda, tirei férias e resolvi ir para Goa, que é um estado no sul da Índia de colonização portuguesa, porque eu imaginava que lá haveria futebol. Eu tinha muito pouca informação em relação a Goa. Aliás, eu não faço mais isso, de viajar quase sem informação, né? Aí nessa época eu peguei as coisas e fui para Goa. E aí eu dei muita sorte, porque eu esbarrei, por acaso mesmo, com os jogadores brasileiros de futebol pioneiros no futebol da Índia, que estavam num time que ia disputar a semifinal da Copa da Índia. E na época, era época de chuva, das monções na Índia, eu fui gravar esse jogo, então tudo dramatizava o evento, sabe? Muita chuva, muita lama, acabou sendo uma produção muito legal, mas toda na base da sorte, né? Voltei da Índia, continuei a trabalhar como repórter, e aí pedi autorização lá na Globo para editar o material, que foi o piloto dessa história toda. O piloto deu certo, acho, né? Eu mostrei ao diretor de esportes, Luiz Fernando Lima, que gostou muito, passou a me apoiar muito nessa ideia, e aí eu percebi que não daria para continuar como repórter e ter a liberdade que eu queria, enfim, de produzir, de viajar sem rumo e tal. E a partir daí, como é que você prosseguiu? Como é que você começou essa vida de videojornalista? Você decidiu, bom, agora eu vou fazer o quê? Agora vou sair viajando e fazendo filme? Vou sair viajando e filmando, e me planejar um pouquinho melhor. Quer dizer, a viagem que eu tinha feito no período de férias, a Índia, foi experimental. Aí eu pensei, bom, agora eu vou começar a montar projetos e a oferecer esses projetos. Eu estive no Irã em 1999, já faz um tempinho. Hoje estou na casa do iraniano Said Ahmadi e da brasileira Délia Viana para relembrar aquela viagem e conversar sobre religião, política, cultura e os costumes da sociedade iraniana. Estou começando uma viagem por um dos maiores impérios que o mundo já conheceu. Não sei muito bem porquê, mas nas últimas noites, ainda no Brasil, eu mal conseguia dormir. Dava frio na barriga simplesmente pensar que eu conheceria a terra do Ayatollah Khomeini, que tanto acompanhei pela televisão na minha adolescência. O Irã, a partir do famoso Ayatollah, virou uma república islâmica onde as leis de Deus regem oficialmente a vida dos homens e das mulheres. Foi a época em que eu mais viajei. Também era a época em que era tudo novidade, né? Então eu ficava enlouquecido. Eu voltava da Mongólia e enquanto a gente estava começando a editar a Mongólia, eu já estava montando o projeto do Irã ou da Islândia, sabe? Era um atrás do outro. E qual foi o país que você ficou mais tempo? Rússia e Índia. Eu fiquei 2 meses na Índia, tanto Rússia quanto Índia em 2001. E nos dois eu fiquei 2 meses. Na Rússia, eu fiz uma viagem muito longa, já sabia que ia ficar muito tempo, porque eu resolvi fazer a Transiberiana. A minha ideia é explorar muitas cidades. O país tem uma das melhores malhas ferroviárias do mundo. Quase todos os lugares onde planejo parar estão na rota da famosa Transiberiana, a estrada de ferro que atravessa a Rússia de ponta a ponta. E conta como é que foi, porque você foi lá sozinho, você levava a tua câmera? Levei minha câmera. Mas era uma câmera super protegida, porque essa câmera teve que trabalhar em temperaturas de menos 35, menos 40 graus. Então o tempo inteiro ela tinha que estar com uma roupagem especial e dentro dessa roupa eu colocava saquinhos que, uma vez rasgados, liberavam calor, né, para a câmera se manter aquecida.
Agora estou em Tyumen, ainda na Sibéria. A cidade é considerada importante por conta principalmente da produção de petróleo. Aqui vivem 600 mil pessoas. Muitas transformam o esporte em estilo de vida, independentemente do clima. Isso você já fez alguma pesquisa? Fiz boa pesquisa, Fiz muita pesquisa antes de ir para a Sibéria. E a sorte, o anjo da guarda também, assim, bateu um bolão nessa viagem. Porque eu ia sair de Moscou, cruzei toda a Rússia até Vladivostok. E Moscou tudo bem, eu ia me virar no inglês, né? Nas capitais dá para se virar no inglês em geral, mas pro interior não dá. Precisaria de alguém que falasse russo. E aí eu consegui à distância contratar um guia, tradutor, que eu conheci no meu segundo dia de Moscou. Eu lembro direitinho, eu desci do quarto no hotel, saí do elevador, quando eu bati o olho nele, eu tive a impressão, eu acredito realmente em vidas vividas, assim, no passado. Eu falei, eu conheço esse cara. E a gente ficou muito amigo, assim, imediatamente. E ele te ajudou lá em tudo? Demais, demais. Ele fez toda a Transiberiana comigo, que durou 1 mês e pouco. Parando, né? São 9.000 quilômetros de estrada de ferro, a gente viajava, sei lá, 1.500 quilômetros, parava num lugar para documentar algumas histórias e tal. E acabou durando 2 meses, porque quando eu cheguei a Vladivostok, eu ainda peguei um voo para uma província chamada Kamchatka, que é lá em cima, perto do Alasca. Olá! Hoje mando notícias de Moscou, de Samara, de Tyumen, de Vladivostok. Cá estou perambulando com a minha câmera pelo maior país do mundo. Bom, Nashbin, a gente vai para outro intervalo, mas o Vida Vivida volta já. O Vida Vivida está de volta com o terceiro e último bloco, conversando com o jornalista Luiz Nashbin. Luiz, a gente tem uma perguntinha de um telespectador. E aí, Nashbin, tudo bem? Eu queria saber uma coisa. Quando você estava no Irã, é verdade que você foi preso? É verdade, é verdade. Antepenúltimo dia em Teherã, tudo correndo muito bem, com 1000 dificuldades e tal, de autorizações, enfim. E aí estávamos, a minha guia, Halé, uma figura maravilhosa, e eu gravando numa praça lá, quando encostou um carro com ordem de prisão. Bom, entramos no carro, fomos levados para a delegacia, Halé e eu. Halé no carro, desesperada, eu tranquilo, enfim, e Halé desesperada. Eu nunca fui presa, ela olhava para mim, eu nunca fui presa. Ela achou que eu já tivesse sido preso, sei lá, N vezes pela minha tranquilidade, mas... Fomos para a delegacia, ela foi para uma sala, eu fui para outra sala, assim ficamos por uma tarde, mais ou menos, uma tarde inteira, até que o mal-entendido se desfez. Fomos levados para a entrevista com um delegado, em persa, que é a língua deles, Halé traduzindo e tal, e aí a Halé me disse que eles achavam que eu estava filmando a movimentação de policiais. E é possível que estivesse, porque a maioria dos policiais em Teherã trabalha à paisana. Então eu podia estar com a câmera apontada para um lugar onde havia um aglomerado de policiais sem ter ideia, né? E aí o delegado revisou a fita tal, e me liberou. E ainda bem que eu não gravei aquela situação. Deu vontade, Deu né? vontade, claro, de documentar tudo, né? Eu desliguei a luzinha vermelha da câmera, botei na grande angular, fiquei com a câmera pronta para gravar e o dedo coçando ali para apertar o botão vermelho. Não gravei. Luiz, de todos os países que você já visitou, qual foi o que mais te marcou? Índia. Eu acho, Índia. Foi o que você mais visitou também? Eu fui 5 vezes à Índia até hoje. Fui 3 passeando e 2 a trabalho. Por quê? Pela espiritualidade. Pode soar como uma generalização barata, dizer, não, na Índia a espiritualidade está presente e tal. Mas eu acho que tá mesmo. Mas você se identificou com isso? Demais, demais. A Índia é o país mais feminino que eu conheço. Eu acho a Índia um país extremamente delicado, nos mais diversos aspectos, e essa delicadeza no trato em relação ao outro, a mim sempre me encantou. É claro que a Índia também tem coisas das quais eu não gosto, é um país muito pobre, eventualmente há alguns conflitos étnicos, há um eterno, né, que já dura mais de 50 anos na Caxemira, no norte, mas de uma maneira geral eu acho a Índia um país assim,
encantador. E como é que você faz pra viabilizar isso? Você tem que entrevistar, você faz o texto, você edita, filma. Como é que você faz tudo sozinho? não tudo de uma vez, Mas né? fala como é esse processo, a rotina, como é que é? É aprendizado de cada etapa mesmo, né? Eu não sou tudo ao mesmo tempo, eu sou uma coisa de cada vez. Então, quando eu sou cinegrafista, me concentro só nas imagens, esqueço que eu tenho que apurar. Nas pausas eventuais, aí eu vou lá, mas qual o seu nome, qual não sei o quê, tento sempre pegar contatos, e-mail, telefone, porque eu acabo sendo um apurador menos eficiente. Não tem dúvida, inevitável. Né? Inevitável. Eu sou produtor em outros momentos, né? No início do dia, no fim do dia, produzindo as entrevistas que eu tenho que fazer. Então, uma coisa de cada vez para eu não embolar muito meio campo. E Luiz, viajando tanto, do jeito que você viaja, com tanta frequência, como é que fica a sua família, a sua esposa? Como é que fica esse lado? Sessão de van agora. Isso está melhorando um pouquinho. Você é casado, não é, Luiz? Sou casado. Há quanto tempo? Há quase 4 anos. Casado mesmo há 2 anos, mas Ludmilla e eu estamos juntos há 2 anos. Há 4, perdão. E essas viagens, como é que ficam? Não tem um ciúme, não rola um... Ciúme, não. Minha mulher é atriz, viaja muito também. Enquanto a gente grava aqui a entrevista, ela está em João Pessoa, dando um workshop de teatro. Então, um entende muito a realidade do outro. Bom, Luiz, tem uma pessoa querendo falar com você. A gente é quase que um casamento encomendado, porque tinha uns amigos, nós tínhamos alguns amigos em comum, e minha amiga ficava falando: você precisa conhecer um cara, ele tem tudo a ver com você, não sei o quê, ele gosta muito da Índia. E aí ele ficava ouvindo também: não, você precisa conhecer uma garota que gosta muito da Índia. E era uma coisa assim tão subjetiva, né? Gosta muito da Índia, o que significa isso? E eu não conhecia, não sabia quem ele era, não sabia nada, só sabia que ele era um jornalista e tal, não conhecia o trabalho dele nem nada. E de fato, quando a gente se conheceu, a gente ficou muito tempo conversando e terminamos falando muito da Índia, porque realmente a gente gosta muito da Índia por aproximações diferentes. E foi então que eu descobri que ele viajava e que ele já tinha ido várias vezes à Índia, eu também já tinha ido. Eu me apaixonei muito pelo olhar dele, o olhar que ele tem sobre um olhar amoroso, assim, de aproximação nos lugares onde ele chega, a forma como ele conta a história. E eu acho que quando você se apaixona por alguém, sempre existe, eu pelo menos, assim, uma admiração. Se não tiver uma admiração pelo que a pessoa faz, não exatamente pelo que ele faz, mas pelo que ele é e, consequentemente, o que ele vai fazer disso, eu acho que aí é que se dá o momento de apaixonar-se, sabe? Acho que ele tem esse olhar. E é por isso que eu me apaixonei. 4 anos casado já. 4 anos. A Índia nos aproximou, impressionante, né? E tem uma coisa aí da delicadeza, enfim, que eu percebo no país, que Ludmilla percebe no país, que eu percebo na Ludmilla, que ela percebe em mim, que fechou o ciclo. Bom, Luiz, agora me fala uma coisa. Você dirige, produz e apresenta o programa Passagem Para no Futuro. Passagem Para começou em 2004. Começou com material que eu tinha já acumulado de N viagens. Eu já tinha... E ele é semanal? Ele é diário. Diário? Ele é diário. O Futuro mantém em loop, né, como se diz, em reapresentações constantes, né? No momento a gente tem 100 programas no ar, exatamente 100 documentários. Então, Passagem Para, estou fazendo uma propaganda aqui, né? Vai lá de segunda a sexta às 11 da noite. Então, de segunda a sexta sempre tem um Passagem Para no ar. Ainda não temos 300 e alguma coisa de programas que seriam necessários para preencher o ano inteiro. Então eles ficam por algum tempo em reprise até chegarem os novos. Luiz, então você quer deixar uma mensagem para os telespectadores? Aproveitem bem as suas vidas que estão sendo vividas e tratem o mundo com delicadeza. E sejam felizes, sejam ousados. Enfim, aproveitem bem a vida, né? Luiz, muito obrigada pela sua participação. Obrigado, Carol. Foi um prazer. Muito obrigada. Bem, Vida Vivida vai ficando por aqui. Se você quiser entrar em contato com o nosso programa, envie um e-mail para tvuniversidade.universidade.br. Até o próximo programa.
passar alguns meses do ano com a temperatura quase sempre abaixo de zero.